Bom, já está gravando. A gente precisa ver, nessa aula aqui, continuando que nós vimos na aula passada. Mas na aula passada foi distribuição de frequências para dados discretos. E aqui nós vamos trabalhar com distribuição de frequências com dados contínuos. Então, eu vou criar uns dados brutos aqui. Vou começar com um exemplo, que eu acho que fica mais fácil. Então, o exemplo que eu vou dar aqui é altura. Então, x para a gente aqui representa a altura de indivíduos. Diga, Ryan. Eu estou compartilhando, inclusive eu estou com a minha tela aberta do Teams no outro computador aqui e eu vejo meu compartilhamento. Tenta sair e entrar de novo para ver. Esperar aqui. Agora você está me ouvindo? Consegui voltar, inclusive com a câmera, bem melhor. Agora eu estou vendo. Agora apareceu para você aí? Bom, vamos lá. Agora está aparecendo para você aí, né? Eu vou usar como exemplo aqui a altura de indivíduos. Hoje vai ser basicamente uma aula particular nossa. Então. O povo que se vira e assiste depois. Então. Altura de indivíduos. Vou usar como os dados brutos aqui. Uma pessoa que tem 1,77, que é a minha altura. 1,65. Qual que é a sua? 1,70. Você é alta, hein? Na outra turminha tinha uma menina de 1,51. Vou colocar aqui. Pronto. 1, 2, 3, 4, número 12. Bom, N igual a 12 indivíduos. E para esse tipo de variável aqui, basicamente o que nós vamos querer fazer é mais ou menos o que nós fizemos na última aula, que é compactar, sintetizar e colocar isso em termos de frequência, para depois calcular a média, moda, mediana, variância, gráfico, medidas resumo, gráficos que façam a apresentação desses dados, enfim. Primeira coisa, então, para a gente fazer a tabela de distribuição de frequências é fazer contagem, né? Eu quero saber quantos que tem a altura tal. O problema aqui é que, para começar, se a gente olhar observar os dados são um número fracionado. Né? Um número com casa decimal, não é um número inteiro. Então, não são números enumeráveis, é o que a gente diz. E outra característica aqui é o fato de não ter repetição. Ó. Como é que eu vou colocar isso na tabela sem repetir de frequência para sintetizar isso se essa coisa não repete? Né? Se eu colocar isso numa tabela assim, ó, colocasse aqui o x, posso colocar aqui o menor, 1,51, 1,65 e blá, 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 e vai.
Quando eu fosse colocar a frequência desse jeito, ia ser frequência 1, frequência 1, frequência 1, o que não faz o menor sentido. Então, vamos fazer nada. O que nós vamos fazer é o seguinte. Primeiramente, vamos pensar nisso aqui, no valor máximo desse x aí. O valor máximo é a altura 1,90. O valor mínimo, x, é 1,51. Então, basicamente, o que eu vou fazer é o seguinte. Você pode mutar seu microfone, por favor? Senão vai ficar dando eco aqui para mim. Valeu. Então, aqui, ó, 1,51 aqui. Mas aí, se você quiser me interromper, perguntar alguma coisa, pode interromper a qualquer momento. Então, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero saber, eu vou pegar um intervalo do mínimo para o máximo, vou dividir isso aqui no meio e vou fazer uma contagem de quantas observações eu tenho aqui e quantas observações eu tenho aqui. Por exemplo, isso é uma possibilidade. Divide isso no meio e faz uma contagem nos intervalos. E aí eu vou ter esse intervalo 1 aqui e esse intervalo 2 aqui. E no intervalo 1 eu tenho uma contagem, quantas observações eu tenho, e no intervalo 2 eu teria outra contagem. O problema é que às vezes os dados podem estar assim, ó. Vamos supor que eu tenho uma concentração muito grande de pessoas aqui, ó. Nessa contagem aqui. Tem um indivíduo aqui embaixo só. Essa é uma característica que eu gostaria de captar. Eu quero observar isso. Às vezes pode estar acontecendo isso aqui também. Tem um monte, isso acontece muito. Ó. Tem muitas observações aqui em torno desse centro aí. E tem um valor lá na frente. Então, eu quero separar isso também. Então, ao invés de dividir isso em duas classes, eu posso dividir em 4. Então, eu pego aqui, divido mais no meio aqui, divido no meio aqui. Então, agora são 4 classes de tamanho de largura igual, onde eu vou fazer uma contagem nessa classe 1, vou fazer uma contagem nessa classe 2, vou fazer uma contagem nessa classe 3 e vou fazer uma contagem nessa classe 4. E é isso aí que vai virar minha frequência. Então, quando eu for montar a tabela, vou montar desse jeito aí, ó. Basicamente, o que eu vou ter é uma coisa assim, ó. Teria algo parecido com isso daqui, ó. Classe 1. 1,51 até um certo número aqui que eu não sei qual é. Desse número até um outro B aqui. Desse D até um certo C aqui. E mais uma classe desse C até o máximo aqui, pegando ali pelo menos 1,90. Mais ou menos isso daqui. Só para ter uma noção do que a gente vai fazer. Então, eu tenho a classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. E eu quero fazer uma contagem. Quantas observações eu tenho nessa aqui? 3. Quantas eu tenho daqui até aqui? Tem 4 pessoas aqui. E aí vai. Então, basicamente, o que eu quero fazer é isso. Só que tem um problema. Eu tenho que estabelecer um padrão. Para começar, eu vou dividir isso aqui em quantos pedaços? Porque eu posso vir aqui ó, e falar, não, pera lá, eu quero dividir mais isso aí. Ó. Aí eu quero dividir aqui, ó, esse no meio, esse aqui no meio, esse aqui no meio e esse aqui no meio. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 classes. Então, eu preciso ter um padrão. Saber quantas classes eu vou dividir esse troço. Uma forma de resolver isso é o seguinte, nós usamos padronização. Vou padronizar isso. Quantidade de... Então, primeira coisa, seguir esse passo a passo aqui. Primeira coisa, quantidade de classes. A gente vai chamar isso aqui de K. K é a quantidade de classes que eu vou ter para cada amostra dos meus dados. Como é que eu vou calcular isso? Vou calcular isso assim, ó, K é igual a raiz de N. O que é raiz de N? Raiz de N é a mesma coisa que N elevado a meio.
E se eu tenho n igual a 12 observações, quando eu pego n e elevo a meio, eu estou tomando a raiz de 12. Raiz de 12, seja lá o que for, isso aqui vai ser 3, alguma coisa. O fato é que, ao invés de ter 12 linhas nessa tabela, eu vou ter 3 ou 4 linhas. É mais ou menos isso que esse troço está me dizendo. Com 3 ou 4 classes. Então, primeira coisa, nós vamos calcular a quantidade de classes desse jeito. Aqui cabe uma observação muito importante. O número de classes é um número inteiro, eu não tenho meia classe. Então, esse K tem que ser um número inteiro. No nosso exemplo aqui, ó, raiz de 12, ele é um número entre 3 e 4. Porque é o seguinte, raiz de 16 é 4. Raiz de 9 é 3. Então, raiz de 12 está aqui, ó. É 3, alguma coisa. Seja lá o que for, 3, sei lá o quê. O fato é, nós vamos arredondar isso para cima ou para baixo. Na verdade, tanto faz. Na prática, tanto faz. Eu posso arredondar isso tanto para cima quanto para baixo. Mas, como uma medida padrão, o que nós vamos fazer é arredondar isso sempre para cima. Arredonde sempre para cima nessa etapa aqui. Nesta etapa. Então, isso aqui tem que ficar bem claro. Porque se você errar isso daqui na hora da prova, tudo que nós vamos fazer depois disso vai depender desse número. Então, se você errar esse número, você vai errar o resto da questão inteira, uma questão dessa na prova. Então, isso aqui você não pode errar. Ou seja, aqui, ó, raiz de 12, o K é igual a 4. Nós vamos arredondar para 4, por exemplo. Certo? Beleza. Então, 4 classes, é o que esse troço está me dizendo, mandando fazer. 2. Segunda coisa que eu vou fazer, vou calcular a amplitude. Para saber o quê? A largura entre o máximo e o mínimo de todos os dados. Então, a amplitude, ela é o máximo de x menos o mínimo de x. É a distância entre o maior valor e o menor, para que eu consiga pegar o intervalo de todos os valores possíveis. 3. Eu vou calcular a janela de cada classe. O que é essa janela? A largura. Janela de cada classe é a largura. Olha lá, quem é? Ionara. Boa tarde. Tranquilo, você está conseguindo ver aí minha aula, né? Que eu estou escrevendo? O importante é você enxergar o que eu estou fazendo. Beleza, então. Então, continuando. A janela da classe é a largura, nós vamos chamar isso de H. H vai ser o quê? A amplitude dividido pelo número de classes. Então, aqui, ó, tem uma fórmula para a gente considerar aqui. Tem outra fórmula aqui. E tem mais uma aqui. Basicamente, olha só, essas fórmulas é um tipo de coisa que vai ter que ter no seu relatório, por exemplo. Tem que colocar isso no relatório. Vamos fazer para o nosso exemplo ali? Então, aqui eu tenho esse exemplo. Vou copiar esse exemplo lá para baixo para a gente fazer lá embaixo. Então, a gente tem aqui esse exemplo. E nesse exemplo eu tenho 12 observações. Então, primeiro, K é igual a raiz de 12, que é igual a aproximadamente 3, alguma coisa, que é igual a 4 para a gente aqui. 4 classes. 2.
2. Amplitude. Amplitude é o máximo menos o mínimo. Vamos botar aqui de uma vez. 1,90 menos 1,51 de altura. Daí essa amplitude que vai dar conta. Peraí. 1,90 a 1,51. Que dá 0,39 de amplitude. 3. Calcular o H, que é a amplitude, 0,39, dividido pelo número de classes, que é 4. Isso aqui dá 0, vou colocar todas as casas aqui, ó. E aí nós vamos arredondar esse número. Nós vamos arredondar esse número para o número de casas que os dados originais têm. E no caso aqui são 2 casas decimais. Então esse H aqui também ele tem que ser arredondado. Vamos escrever uma outra atenção aqui, ó. Atenção. Arredonde arredondamento matemático para o número de casas decimais que os dados brutos têm. É isso que você tem que fazer aí, beleza? Então, aqui, ó, eu tenho que arredondar isso aqui. Para quantas casas? Para 2 casas. Os dados têm 2 casas. E o arredondamento aqui, diferente do outro, ele é arredondamento matemático. Então, vamos fazer esse arredondamento aqui. Isso aqui dá 0, quando eu for arredondar isso aqui para 2 casas, ó, eu vou ter que arredondar esse cara aqui para cima. Quando eu arredondar esse cara para cima, ele vai dar 10. Então, esse aqui passa a ser 0 e aqui joga 1 para cá. Certo? Então, o arredondamento disso daí é 0,1. 0,10, né? Com 2 casas. Beleza, agora eu vou montar a tabela de frequências. Ó. Vou dar um zoom gigante aqui. Como vai ficar isso aqui? Ver o que eu vou fazer. Essa tabela ela tem que ser bem larga. Bom, vamos começar a montar as classes aqui. Ó. Aqui vai ser X. E eu vou montar as classes aqui. Ó. Aqui eu vou colocar o valor mínimo, 1,51. Aqui eu vou colocar, do lado direito, eu vou colocar esse 1,51 mais 0,10, que é o H. Então, na verdade, aqui dá 1. Deixa eu arredar esse trem aqui. Vou diminuir o tamanho desse troço aqui. Vou botar isso aqui em cima, só para vocês saberem de onde que veio. 1,61. Vem daqui, ó. É o limite inferior mais 0,10, que é o H. Essa anotação aqui, ó, ela tá uma barrinha do lado esquerdo fechada e aqui não tem nada do lado direito, certo? Isso aqui são intervalos. Isso aqui, ó, eu vou escrever aqui embaixo. Observação. Isso aqui, 1,51 a 1,61, é a mesma coisa que escrever, por exemplo, 1,51 até 1,61 aberto lá de cá. Então, isso quer dizer que ela é fechada do lado de cá e aberta aqui. Ó. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o 1,51 está aqui. Agora, o 1,61 não está aqui. Ele é o limite, mas ele não está nessa classe. Então, eu vou escrever isso aqui. Ó. Aqui eu vou ter uma classe embaixo, que é 1,61,
Então, você pega esse valor daqui e repete ele aqui. Esse daqui, você vai somar 1,10, vai dar 1,71. Certo? Próxima classe. Fazer esse trem direito. Assim, ó. Agora sim. Eu vou copiar essa bagaça aqui. Colar ela aqui em cima. É igual. Bonitinho. Tá vendo, gente? Tem que ter capricho. O negócio precisa de capricho. Ficar bonitinho, ficar organizado. Depois não vira aquela zona pra gente não conseguir entender. Então, aqui vai ser 1,71 e aqui 1,81. Aqui 1,81. Aqui 1,91. Aí, ó, a minha tabela ficou desse jeito, ó. Nessa coluna aqui, vou fazer mais uma linha aqui. Fecha aqui. Total. Aqui eu vou colocar FI. Então, veja bem, eu tenho o que aqui agora? Eu tenho 4 classes, né? Essa classe daqui até aqui, essa aqui, essa aqui e essa daqui. E agora eu tenho que fazer as contagens, né? O que eu tenho que contar aqui? Eu tenho que contar aqui quantas pessoas responderam que tem altura entre 1,51 e 1,61. Então, vamos fazer a contagem aqui. Eu venho aqui, ó, quando vocês forem fazer isso aqui, façam com cuidado e risca os valores que você já fizer a contagem, para você não fazer dupla contagem, não esquecer ninguém e tal, né? Eu quero os valores de 1,51 a 1,61, ó. 1, 2, 3, 4, mais 1. Então, aí eu vou vir aqui e vou marcar qual é a frequência disso aqui, ó, 4. Agora, quantas pessoas têm altura de 1,61 a 1,71? Um, 2, 3. Tem aqui 3. Agora, quantas pessoas têm altura até 1,81? 1, 2, só 2. Aí vocês vão perguntar aqui o seguinte, e o 1,81? Onde que ele entra? Porque 1,81 é o limite dos intervalos aqui. Ele está aqui e está aqui. Ó. Ele entra na contagem da de cima ou da de baixo? Alguém? Na de baixo. Isso. Ele tem que entrar na de baixo, porque ele está fechado aqui, ó. Nessa aqui. Aqui ele está aberto, então ele não entra. Então, beleza. Eu vou contar aí até 1,91. É o que sobra, né? 1, 2, 3. Uma observação aqui é o seguinte, que eu esqueci de falar, é que quando a gente montou os intervalos de classe, eu tenho que fazer uma conferência nesse último valor aqui, ó. Por quê? Esse último valor tem que pegar o máximo, né? Então, eu vou lá, observo qual que é o valor máximo dos meus dados. É 1,90. Esse aqui vai ter 1,91, então está pegando todo mundo. Começa no 1,51, que é o mínimo, e vai até 1,91. Agora, tem um problema. Às vezes acontece isso aqui, ó. Poderia ter acontecido na contagem dele dar 1,90 aqui, ó. Se ele der 1,90 aí, o valor máximo é 1,90. Só que tem um problema. Esse cara vai entrar nessa contagem aqui? Ele não vai entrar nessa contagem. Por quê? Porque está aberto aqui, ó. Esse lado aqui. E está aberto.
Então, o que eu tenho que fazer? Nesse caso aqui, nesse exemplo em particular, eu teria que fechar aqui. Ó. Aí dá para você contar ele aí, se desse no máximo. E pode acontecer também um caso de dar aqui, por exemplo, 1,89, sei lá. Isso acontece. E se isso acontecer, também não está pegando o máximo. E mesmo que eu feche aqui, ó, não vai resolver o problema. O que eu faço? Eu vou ter que alargar essa classe um pouquinho, vou ter que julgar ela para o valor do máximo, além de fechar. Então, é um ajuste necessário que às vezes a gente tem que fazer. Vocês não podem esquecer disso. Porque se vocês esquecer disso, vocês vão errar isso aí na prova. Errou isso aí na prova? É o início da questão. Tudo depende disso. Então, cuidado com esse trem aí. No nosso caso, temos sorte de que não precisamos dessa coisa. Pelo fato de ele já ter dado 1,90 e eu não sei, 1,91. E o máximo é 1,90. Então, estava tudo certo. Beleza. Fiz essa contagem aqui. Deixa eu ver se pegou todo mundo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza. 12. Somei aqui, tem que dar 2. Ok. A próxima aqui é a frequência relativa. Então, eu vou pegar 4 dividido por 12. Dá 1/3. 0,3333. 4 casas decimais. 3 dividido por 12 dá 1/4. 1/4 é 0,2500. 2 dividido por 12 é 1/6. 1/6 é 0,1667. E esse aqui é 0,33. Não, 25. 00, somando tudo tem que dar 1,0000. Pronto. Então, aqui as frequências relativas. Bom, o que esse número aqui representa? Significa que 25% das pessoas amostradas têm altura entre 1,61 e 1,71. Isso quer dizer. E aí vale o mesmo para todas. Agora, a frequência relativa acumulada crescente. Então, você repete a frequência dessa linha, 0,3333. Agora, você vai pegar esse valor, soma com esse daqui e coloca o resultado aqui. Então, isso aqui dá 0,8383 nada. Isso aqui dá 7,833. Né? E agora você pega esse número aqui, soma com esse e coloca o resultado aqui. Pode dar 7,833 com 1667. Dá 0, ué, não entendi errado aqui. Somei errado aqui, né? Eu vi esse. Não é 7, aqui é 5. Esse aqui, ponto 1667 mais, dá 0,75. E esse, obviamente, com mais 0,25, 1,000. Frequência relativa acumulada decrescente vai ficar como dever de casa. Esse aqui é dever de casa. Vamos fazer. Bom, a princípio é isso. O que esse número aqui representa? Ó, vou pegar esse daqui e interpretar ele. Significa que 75% das pessoas têm altura até 1,81. É isso que representa. O que esse aqui representa? 58,33% das pessoas têm altura até 1,71. Porque eu acumulei as frequências daqui e daqui. Beleza? Até aí eu acho que razoável, né? Vou entender. Vou diminuir o tamanho agora dessa tabela. Size. Porque eu vou precisar aumentar significativamente a quantidade de colunas.
botar umas 300 colunas aqui, ó. Poxa, mas ficou ruim esse aqui, hein? Beleza. Agora aqui, vou deixar isso aqui para vocês fazerem. O que eu quero agora? Vai ter uma coluna nova aqui, que é x barra mi, chamar assim. X barra mi. O que é esse x barra mi? Ele é o ponto médio no centro de cada classe. Aqui, ó. Esse carinha aqui, esse carinha aqui, esse carinha aqui e esse carinha aqui. Como é que eu acho esses carinhas? Eu tenho que somar os limites dos dois intervalos. Aí você vai pegar aqui 1,61 mais 1,51 e dividir por 2. Isso aqui dá 1,56. É o centro desse intervalo. Eu vou botar esse valor aonde? Aqui, ó. 1,56. Perceberam? E eu vou fazer a mesma coisa com os outros. 1,61 mais 1,71 dividido por 2. 1,66, aqui vai dar 1,76, aqui 1,86. Basicamente é isso que vai rolar. Esse aqui é o ponto médio de cada intervalo. Por que eu preciso desse ponto médio? Porque agora, por exemplo, quando eu for calcular a média, a gente calculava a média como? A gente fazia cada xi vezes fi. Então, eu tinha que pegar a coluna de x e multiplicar pela coluna da frequência, os valores. Depois eu somava tudo isso e divido isso por n. Isso aqui dá o x barra. Só que no nosso caso não tem um xi, tem um intervalo. Eu tenho 4 valores nesse intervalo. Eu não sei quais valores são esses mais. Uma vez que eu coloquei esses dados na tabela de frequência, eu não sei mais os dados brutos. A gente não trabalha assim. Como se eu não tivesse mais os dados brutos. O que esse negócio está me dizendo é que tem 4 valores aqui nesse intervalo aqui. Então, não tem um xi, tem um intervalo inteiro. Então, eu preciso de um representante para esse intervalo. Vai ser o ponto médio, que é esse cara aqui. Esse cara vai representar esses 4 indivíduos. Então, na hora de calcular a média, eu vou fazer esse ponto médio vezes a frequência, esse ponto médio vezes 3, esse aqui vezes 2, esse aqui vezes 3, e é daí que eu vou tirar a média, por exemplo. Então, isso aqui é a fórmula da média para frequência com dados discretos. No nosso caso aqui, a nossa fórmula de média, ela vai ser assim, ó, somatório I varia de 1 até n estrela, de x barra mi vezes fi dividido por n. Isso é que é a fórmula da média para a gente aqui. O que mudou? O que mudou foi esse cara aqui, ó. Esse sujeito aqui que mudou. O resto é igual. Só esse cara aqui que está diferente. Esse sujeito aí. Então, que é esse cara aqui. Nós vamos botar aqui uma outra coluna aqui, então, que vai ser x barra mi vezes fi. Então, eu vou pegar a frequência e multiplicar por esse x barra aqui. Vamos lá. Frequência 1, o x barra aí, que é 1,56, vezes a frequência dele, que é 4. 1,66 vezes 3.
1,76 vezes 2. 1,86 vezes 3. Vou calcular isso aqui para ver quanto que dá. Então, 1,56 vezes 4, isso aqui é 6,24. 1,66 vezes 3, 4,98. Esse aqui, 1,76 vezes 2, 3,52. 1,86 vezes 3, 5,58. Agora eu vou somar essas coisas todas, ó. 5,58, 3,52, 4,98 e 6,24. Isso aqui dá um total na coluna de 20,32. Bom, e daí? Como é que fica a média, então? Se eu olhar para a fórmula aqui, ó. Parou de funcionar na caneta. Peraí que minha caneta parou aqui, gente. Só desconectou aqui, desconectou. Eu, hein? Isso não. Parou do nada. Não, beleza. Aí, qual que é a média aqui, então? A média x barra é o quê? É essa soma aqui, ó. Isso aqui representa a soma desse cara aqui, ó. Então, esse numerador aqui, vamos entender essa forma. É um somatório e varia de 1, que é a primeira linha, até n estrela. N estrela é a quantidade de classes, até 4, ó. Esse n estrela aqui no nosso exemplo é igual a 4. E começa no 1 e vai até 4. Ou seja, nessas 4 linhas, faça essa soma aqui, ó. E aí eu vou ter isso aqui como resultado, que é igual a isso daqui, né, que nós calculamos. Então, essa soma no numerador aí é 20,32 dividido por n, que no caso são 12 pessoas. Eu tenho 20,32 dividido por 12. Isso aqui dá 1,69. O que é esse 1,69? A altura média dos 12 indivíduos é 1,69 metros. Ficou claro? Tranquilo? Até aqui? Ô, vocês estão aí, velho? Sim. Beleza. Sim. Fechou. Então, o que vem depois agora? Bom, eu posso querer calcular essa média usando a frequência relativa, ao invés de usar a frequência absoluta. Então, qual que é a fórmula para frequência relativa? Vamos derivar ela aqui. Primeiro, a gente pega a fórmula da média com a frequência absoluta. E vamos transformar isso em frequência relativa. Tranquilo? A palavra é forte? Ué, tá de boa, não tá não? Molezinha, tô fazendo treino devagarinho aqui e tal. Peraí, gente, só um minutinho. Já volto. Vamos lá? Cadê você, Rayane? Volta aqui, só.
Bom, aí o que acontece? Eu quero dar aula só assim agora, aí, ó. Ficar aqui, uma vida boa. Ó, vida boa. Ficar aqui escrevendo, vocês vão vendo aí. Então, se sai de casa, vocês também não. A tecnologia avançou demais, né, cara? Esse negócio aqui é, pô, seria inconcebível pensar que eu dando aula dele. Bom, então olha só. Essa aqui é a fórmula da média para a frequência relativa, frequência absoluta. Frequência relativa, ela é a frequência absoluta dividida por n. Então, veja bem, onde que está isso aqui? Está aqui, ó. E aqui. Então, eu tenho que dar um jeito de juntar esses dois caras aí, e isso aí vai virar a frequência relativa. Bom, esse n, ele está dividindo o somatório. Então, eu vou fazer umas operações aqui, ó. Escrever desse jeito aí, ou assim, ó, dá no mesmo. Ó. O que eu fiz foi pegar esse cara aqui, tem um 1 aqui na frente, ó. Eu transformei isso aqui numa fração, ao invés de dividir por n, eu multipliquei por 1 sobre n. Dá no mesmo. Agora, esse propriedade de somatório. Isso que eu pedi vocês fazer aquela lista lá. Ó. Eu vou pegar aqui, por propriedade de somatório, vou pegar esse 1 sobre n e jogar ele para dentro do somatório. Eu posso fazer isso. Aí vai ficar assim. Somatório I varia de 1 a n estrela de 1 sobre n que multiplica x barra mi fi. Que também pode ser escrito assim, ó. Somatório I varia de 1 a n estrela de x barra mi fi dividido por n aqui dentro. Se vocês observarem a operação que eu fiz do início até o fim, até aqui, eu simplesmente peguei esse 1 sobre n que estava dividindo fora do somatório e coloquei ele para dentro, dividindo o que está lá dentro. Essa operação toda que eu fiz foi para chegar aqui. Que agora, olha só, essa parte da fração aqui, ó, vira exatamente a frequência relativa aí. Então, eu posso substituir esse termo, reescreve o resto, ó, substitui esse termo por FRI. Pronto. A fórmula, então, de média, usando frequência relativa, é o somatório, e varia de 1 até n estrela, de x barra mi, faltando aqui, x barra mi vezes FRI. Pronto, essa é a forma. Esse troço está mandando eu fazer. Está mandando eu fazer o seguinte, então. Espera lá, então. Basta eu calcular todos os pontos médios vezes a frequência relativa. Depois você soma tudo isso, que isso já vai te dar a média. Colocando isso em termos de coluna na tabela, preciso montar aqui na tabela uma outra coluna assim, então, ó, x barra mi vezes a frequência relativa. Então, o que eu vou criar uma nova coluna aqui para isso. Quando eu somar ela, já vai ser a média. Já vai ser a média. Então, ó, o que é o x barra mi? X barra m1 é esse, vezes a frequência 1. X barra m2 é esse, vezes a frequência 2. Mentira, tá errado. Estou fazendo com frequência relativa. De novo, x barra m1 vezes a frequência relativa 1. É essa. X barra m2 vezes a frequência relativa 2, que é essa. X barra m3 vezes a frequência relativa, que é
3, que é S. X barra M4 vezes a frequência 4, que é S. E esses resultados, linha por linha, eu vou colocando eles aqui. Aqui, 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 aqui. Deu para entender? Então, vamos lá. Ó. Vou colocar aqui a expressão só no primeiro. 1,56 vezes 0,3333. O outro, tá, vou botar todos. Gente, a caneta parou de novo. Né? Que diabos. O negócio tá parando. Ih, será que tá pifando minha caneta? Não é possível. 1,66 vezes 0,2500. 1,76, 0,1667. 1,86, 0,2500. Essa conta aqui, ó. Então, 1,56 vezes 0,3333. Isso aqui dá 0,5199. 1,66,25. 0,4150. 1,76. 7. 0,29. Caralho. Ah, esse trecho está me estressando. Acho que meu iPad está descarregando. Espera aí, gente. Ai, ai. Vou trocar aqui os três de lugar. Vamos ver se é isso, né? Então, 0,2934. 1,86 vezes 0,25. 0 igual a 0,4650. Beleza, vou pegar isso tudo, vou somar. E eu tenho aqui 1,69 já colocando em duas casas decimais. Observe que, com isso, eu tenho exatamente, a média estava aqui, que a gente calculou antes, ó, tá aqui ela aqui, exatamente aqui. Então, esse resultado aqui já é a média. Eu gosto de usar a frequência relativa por causa disso. Isso aqui já é o x barra. O resultado da coluna. Está travado aí, é impressão minha. Coisa doida, cara. O negócio parece que tá louco. Gente, eu vou parar de compartilhar aqui e compartilhar de novo. Ai, ai.
Olha, seria bom se vocês me falassem se está travado para vocês. Agora, acho que... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos devagar que uma hora vai. Então foi, ó. Resumindo. O resultado dessa coluna aqui, ó, ele já é a média aritmética. Isso é bacana. Certo, tem? Certo, mas eu parei de ver a câmera compartilhada. Só eu ou o pessoal também não tá vendo? Não está aparecendo isso aí, não? Pra mim tá aparecendo. Tá aparecendo? Pra mim tá. Para você não, tá, Rayane? Não, tá, mas eu vou entrar e sair e entrar de novo, pra ver se volta. Diga, Ionara, você não levantou a mão agora que eu vi? Chora. Monitoria. Tem monitoria, sim. Só que vocês têm que olhar no site do ISEX. Viu? Monitoria, estatística e sexo. FG. Se digitar isso aí no Google, a gente tem aqui, ó, monitoria, estatística e sexo FG. Aí vai abrir uma página aqui. Deixa eu ver. Programa de monitoria, acesse aqui a nossa página. Atendimento. Aqui, ó. Ó o atendimento aí, vou mandar para você. Calma, não vi ainda. Tá aí, ó. Mandei o link no chat aí. Esse link aí é o link dos horários de monitoria. De nada. Tá aparecendo para você agora? Rayane? Sim. Então, beleza. Vou continuar aqui, ó. O que nós vamos fazer agora? Mais colunas para a tabela. Oh, como vocês estão felizes de fazer isso, hein? Fala a verdade. Que alegria. Vamos fazer mais coluna. Brincadeira legal para sexta-feira. Ficar fazendo um monte de colunas de tabela de discussão de frequência. Ó, então eu vou criar uma outra. Bom, deixa eu diminuir essas colunas aqui. Acho que vocês entenderam o esquema. Então, vou apagar esses trem aqui, ó. Vou botar só o resultado. Eu estou ficando sem espaço. Essa aula vai estar gravada mesmo, vocês peguem. Então, vou juntar mais essa bagaça aqui, porque tá ficando. E também, ó, vou deletar esse trem todo aqui. Aí junta esse trem todo pra cá. Tira essa linha aqui. Calma aí que eu tô organizando aqui. Ô, diacho, a linha não. Bosta. Tô com muito zoom aqui nesse negócio. Aí tô pegando tudo. Vou escrever de novo. X barra MI vezes F. Mais fácil.
cá, esse aqui para cá. Esse aqui para cá. Pronto, melhorou. Ganhei mais espaço. Aí vou fazer aqui agora. Os próximos eu não vou nem fazer a conta dentro da linha, já vou botar a resposta. Bom, isso aqui para calcular a média aritmética simples, mas a gente tem também a média geométrica. A média geométrica, a fórmula geral mais simples dela é o quê? É a raiz enésima do produtório e varia de 1 até n de xi. O que isso aqui está me dizendo? Pegue todos os seus dados, multiplique entre eles, depois toma a raiz enésima disso. Essa é a fórmula básica. Agora, a fórmula de média geométrica com distribuição de frequências é x barra vai ser... O que vai mudar? Bom, vai ter uma raiz enésima do mesmo jeito, tem um produtório aqui do mesmo jeito, e varia de 1, só que agora ele não vai ter n, ele vai ter n estrela, é o número de linhas na tabela. E ao invés de ter só um xi aqui, eu vou ter xi vezes fi. Pronto. Aliás, xi elevado a fi. Isso aqui eu não vou ficar perdendo muito tempo. Isso aqui que eu já expliquei para vocês aqui na última aula. Então, e quando for, no nosso caso, agora sim, quando é o caso com a tabela, o que muda? O que muda é que ao invés de eu ter esse xi aqui, ó, essa tabela que nós estamos fazendo com dados contínuos, é que nós vamos ter um x barra mi. Então, a fórmula de média geométrica vai mudar para raiz enésima do produtório e varia de 1 até n estrela. E ao invés de ser xi, vai ser x barra mi elevado a fi. É essa aqui que nós vamos ter que usar. Então, eu tenho que criar uma coluna na tabela com o quê? Com isso aqui, ó. Na tabela tem que ter uma coluna disso aqui. E aí depois é só fazer o produto disso daí nas colunas e tomar a raiz enésima dessa coisa. Então aqui eu preciso de mais uma coluna que seria isso aqui, ó. X barra mi elevado a fi. Só que essa daqui eu vou deixar como dever de casa. Isso aqui, dever de casa. Eu vou fazer aqui a outra, que é o seguinte, é mais difícil. Vocês. Que é transformar essa fórmula aqui agora para usar a distribuição para usar a frequência relativa. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tomar a raiz enésima. Olha só. A fórmula é a mesma. Tem que pegar essa fórmula com frequência absoluta e mostrar que dá para escrever isso com frequência relativa. Observe aqui, de novo, como que eu faço isso? Toda frequência relativa, ela é frequência absoluta dividido por n. Então, eu tenho que achar isso aqui, né, nessa forma. Onde estão esses caras aí? Ó, ele está aqui, o FI, e o N está aqui. Ó. Então, eu vou ter que arrumar um jeito de juntar esses dois caras aí, para eles ficarem desse jeito aqui, e aí eu posso substituir por FR. Bom, e na verdade isso é fácil. O que nós temos é, isso daqui é a mesma coisa que escrever isso daqui. Ó. Vou pegar isso daqui, que está aqui dentro da raiz, ó. Vou copiar, vou colar aqui do lado de cá dentro de um parênteses.
E ao invés de uma raiz, eu vou levar isso a 1 sobre n. É a mesma coisa isso aí, ó. Regra de potências, potências fracionadas. Lembrando que vocês têm que fazer uma revisão disso para entender isso aqui. Revisãozinha, só procurar. Regrinha de potência. Beleza, aí olha só. Eu vou abrir esse produtório aqui agora, para a gente entender. Então, olha só. Para abrir esse produtório, eu vou abrir esse parênteses. Vou fechar o parênteses. Esse parênteses está elevado a 1 sobre n. E aqui dentro, esse produtório está me falando o seguinte, olha, faça o produto do quê? Você vai fazer o produto desse x elevado a esse x médio, elevado à frequência dele, vezes o próximo x médio, elevado à frequência dele, vezes, e aí vai. É vezes porque é um produtório. Então, começa assim, ó, x barra M1 elevado à frequência 1, vezes x barra M2 elevado à frequência 2, vezes blá, 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 até onde vai isso? Isso vai até aqui, ó, até o n estrela, que é o número de linhas na tabela. Então, eu vou ter até um x barra m n estrela elevado a f n estrela. Então, a única coisa que eu fiz aqui é abrir esse somatório nisso. Essas duas coisas são a mesma coisa. Se você olhar para isso daqui, é isso. Isso aqui, gente, você olha para a fórmula, parece o bicho mais escabroso do universo, mas na verdade é extremamente simples. É só pegar o ponto médio da classe e elevar a frequência dela. Multiplique isso pelo ponto médio da segunda classe elevado à frequência dela. E aí vai até pegar todas as linhas. É isso. Nada demais. E no final você vai elevar tudo a 1 sobre n. Que no nosso exemplo seria 1 sobre 12. E isso vocês fazem na calculadora científica. Beleza. Agora é o seguinte. Eu vou usar a regra de potência aqui. Ó. Eu posso pegar esse expoente aqui, que está elevando todo mundo, e passar multiplicando um por um aqui, nesses expoentes aqui. Ó. Então, vai ficar como? Vai ficar assim. Ó. Vou escrever tudo de novo. Ó. X barra M1 elevado a F1 vezes 1 sobre N. Passou entrando multiplicando agora. O próximo é x barra M2 elevado a F2 vezes o quê? 1 sobre N. Vezes, blá, 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 vezes x barra M, N estrela, que é a última linha da tabela, eleva a frequência da última linha da tabela e multiplica essa frequência por 1 sobre N. Certo? Só que esse termo aqui em cima, ó, esse cara aqui e esse cara aqui são quem? São as frequências relativas. Esse aqui é a frequência relativa da primeira classe, essa frequência relativa da segunda, essa frequência relativa da última. Então, para finalizar a fórmula, quase finalizar, isso aqui vai ficar ponto médio da classe 1 elevado à frequência relativa da classe 1, vezes ponto médio da classe 2 elevado à frequência relativa da classe 2, vezes blá, 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 vezes ponto médio da última classe elevado à frequência relativa dessa última classe.
Bom, agora nem tem esse parêntese aí mais, posso sumir esse parêntese aqui. Assim, ó. Agora eu só quero transformar isso em somatório de novo, para virar uma fórmula fechada, para acabar isso. Bom, se eu olhar para essa forma, para essa expressão aqui, ó, é um produtório, então é um produto de coisas. Que coisas? Dessa coisa com essa coisa e essa outra coisa. O que que muda entre elas? O que muda são esses índices aqui, ó. Vou botar de vermelho para vocês entenderem. Aqui é um, ó, um aqui e um aqui. Então aqui é um e aqui é um. Nessa daqui, o que que muda? Aqui é 2 agora. Nessa daqui, muda para N estrela. Então, eu tenho um índice, é um produto dessas coisas. Então, é a mesma coisa. A está de amarelo é a coisa que vai estar no produtório. E o que vai variar no produtório é esses caras aqui, ó, de 1, 2 até N estrela. Então, isso escreve assim, ó. Isso é igual a um produtório e varia de 1, vou escrever de vermelho ainda, para não me confundir. E varia de 1 até N estrela. De quem? De x barra, faltando a barrinha aqui. X barra M I elevado a FRI. Pronto. Isso aqui é a forma da média geométrica usando frequência relativa. No que isso vai me ajudar? Isso vai me ajudar aqui para saber como a gente, que diabos. Isso vai me ajudar para saber o que aqui, ó. Eu preciso saber o que eu, qual coluna que eu preciso ali na minha tabela para calcular a média geométrica. Essa aqui, ó. Eu preciso de uma coluna disso aqui, ó. Então, ó, é o ponto médio elevado à frequência relativa. É isso que eu preciso. Então, eu vou lá na minha tabela agora. Preciso de uma nova coluna aqui, que vai ser o ponto médio x barra MI elevado à frequência FRI, frequência relativa. Aí vamos ver como é que fica isso. Ó. Qual que é o ponto médio? Esse aqui é o ponto médio, 1,56. Eleva a frequência relativa dessa classe. É 0,3333. Então, é esse número aqui, elevado a 0,3333. A próxima, 1,66, é o ponto médio da segunda classe, elevado à frequência relativa da segunda classe, 0,2500. Lembrou? 1,76 elevado a 0,1667 e 1,86 elevado a 0,2500. Pronto, é isso que eu fiz. Esse daqui vai dar quanto? Vamos calcular cada um desses aqui. Ó. E agora, gente, ficou bem claro que vocês precisam da calculadora científica. A calculadora científica ela tem uma tecla aí que é assim. Y elevado a x. Vocês vão ter que achar essa tecla nela aí para conseguir calcular esses caras aqui. Como que vocês vão calcular na científica aí? Vocês vão pegar, digitar 1,56 na científica, vão apertar a tecla y elevado a x, vocês vão apertar 0,3333 e a tecla igual. Quando você fizer isso, você vai te dar a resposta disso tudo. É assim que faz na calculadora científica. Vou mostrar para vocês quanto que dá isso aqui. Isso aqui dá 1,56, 0,333
1,1598, que vocês têm que achar aí. Próximo. 1,66 elevado a 0,25. 1,1351. 1,76 elevado a 0,1667. 1,0988. 1,86 elevado a 0,25. 1,1678. O que eu vou fazer agora? Vou multiplicar todo mundo. Aqui não é somar, porque a média geométrica é um produtório. Então, eu vou fazer um produto de todos esses números aqui. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Ó, o produtório aqui dá 1,6894. E aí, o que acontece? Eu vou arredondar isso aqui, ó, para duas casas, né? Porque os dados estão em duas. É 1,69. Então, isso aqui, ó, esse cara que está aqui nessa soma, no produtório dessa coluna, isso aqui já é a média geométrica. Como eu disse, eu prefiro usar tudo aqui usando frequência relativa, porque na hora que você fizer o resultado da coluna, já são as médias. Quando você somar na aritmética, já é a média. Quando você fizer o produtório aqui, já é a média também. E deu igualzinho a média aritmética. Só que ela está igual aí por causa de número de casas decimais. Se eu olhar mais uma casa decimal, não deve estar igual. E pelo perfil dos dados. Normalmente, a média geométrica é um pouco menor que a aritmética. Dúvidas? Beleza. Tá vendo? Um tanto de fórmula que vocês têm que ter no relatório de vocês. Então, os relatórios aí com as fórmulas. Beleza, agora nós vamos para a média harmônica. Lembrando que, quando que eu preciso usar a média geométrica? Quando os dados crescem em taxa ou quando tem crescimento geométrico. Desculpa, quando os dados têm crescimento geométrico. Quando que eu uso a média harmônica? Quando os dados estão em taxa ou em proporção de alguma coisa. Aí a média harmônica é mais indicada. Então, média harmônica. No caso da média harmônica, tem um x barra h aqui. A forma bruta dela, a fórmula mais simples da média harmônica é n sobre somatório i varia de 1 até n de 1 sobre xi. Isso aqui é a fórmula da média harmônica. Agora, média harmônica com frequência absoluta. Com frequência absoluta. Com frequência absoluta, vai ficar n dividido pelo somatório. Bruna vai ter que sair. Beleza, mais tarde você acaba de ver o resto da aula. I varia de 1 até n estrela agora, de fi sobre xi. Isso daqui é a média harmônica usando frequência. O que mudou? O que mudou é que o n não é até n estrela agora, que é o número de linhas da tabela, e eu tenho um fi aqui em cima do xi. Antes eu tinha 1. Isso mudou. Agora, como que fica isso com esse intervalo de classe? Ao invés de eu ter o xi, eu vou ter o x barra mi. Né?
Então, x barra H, média harmônica com frequência absoluta para intervalos de classe. Então, eu vou ter aqui n dividido pelo somatório, e varia de 1 até n estrela, de FI dividido por x barra MI. O que mudou é que eu tenho aqui x barra MI no lugar do XI. Daí, agora nós vamos fazer o quê? Eu não vou focar nas absolutas, eu sempre estou fazendo a frequência relativa, né? Agora eu quero transformar essa fórmula aqui em uma forma de média harmônica para frequência relativa. Então, de novo, frequência relativa. Frequência relativa I é a frequência absoluta I dividido por N. Eu tenho que achar isso com essa expressão aqui nessa tabela, nessa fórmula, para transformar isso em frequência relativa. Onde é que está isso? Isso está aqui e aqui. Então, eu vou ter que manipular essa fórmula para que esses dois caras cheguem ao ponto em que eu vou ter o FI em cima e o N embaixo. Aí vira um FRI. Bom, como que eu vou fazer isso? Nós vamos fazer assim. Bom, N dividido por esse somatório aqui, vou só escrever de novo aqui, ó. Então, não fiz nada, só escrevi de baixo aqui. Agora, eu posso reescrever isso aqui de outra forma. Vamos ver se vocês concordam, olha. Primeiro, vocês não precisam pensar assim, ah, meu Deus, como é que você pensou isso aí? Não esquece isso, eu vou escrever e vocês olham se vocês concordam. 1 dividido pelo somatório I variando de 1 até N estrela, FI sobre x barra MI, e isso dividido por N. Vocês acham que faz sentido isso daí? Olha como é que faz sentido. Ó. Já ouviram falar na expressão, conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Né? O que é isso? Quando eu tenho uma fração assim, ó, uma fração A sobre B dividida por outra fração, C sobre D, eu conservo a primeira, que é A sobre B, e multiplico pelo inverso da segunda, D sobre C. É isso. Só que aqui eu estou fazendo o caminho inverso disso. Também posso pegar isso aqui e reescrever isso aqui assim. A sobre B vezes D sobre C é a mesma coisa que A sobre B dividido por C sobre D. O que eu estou fazendo é isso, esse caminho daqui para cá. Então, olha só, o que eu tenho aqui é N sobre 1. Então, eu vou conservar o primeiro. Olha só. Se eu pegar isso daqui, ó, escrever isso aqui assim, ó. Olha lá, isso aqui é um número, isso aqui é outro número, aqui é outro número, aqui é outro número. Conserva o primeiro, 1 sobre o somatório, multiplica pelo inverso do segundo. Aqui está errado. Não dá, tá vendo? Tem que ser isso aqui, ó. Aqui não pode ser N. Deixa eu voltar aqui. Vou explicar para vocês por que não dá. Isso aqui tem que ser assim, ó. Ao invés de N aqui tem que ser 1 sobre N. Vamos ver se está certo agora. Conserva o que é o primeiro. Esse aqui é a primeira fração. Isso aqui é a segunda. Conserva a primeira. 1 sobre somatório.
vezes o inverso da segunda, n sobre 1. Isso daqui dá n sobre o somatório, que é a fórmula da média de cálculo. Tá? N sobre o somatório. Deu para entender? Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Ó? Isso aqui é uma verdade. Ó. Isso aqui, que é a fórmula da média harmônica, é igual a isso daqui. Porque eu consigo fazer isso. Eu faço o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo, que dá isso. Então, essa coisa é igual a essa. Ok. Se nós estamos convencidos que isso aqui é uma verdade, eu posso trabalhar com essa outra expressão aqui agora. Eu vou escrever assim, 1 dividido por somatório, e varia de 1 até n estrela. E vou escrever assim, ó, FI sobre x barra MI vezes 1 sobre n aqui. Ó. Aliás, vezes n. Porque olha só, se eu pegar aqui e considerar isso aqui como um número, dividido por esse número, sim, vamos chamar isso aqui, ó, só para ficar mais didático, chama isso aqui de florzinha. E esse cara aqui é o solzinho. Então, o que eu tenho ali é o seguinte, ó. Eu tenho 1 dividido por florzinha, que por sua vez está dividido pelo solzinho. Eu não vou nem colocar esse solzinho, vou colocar 1 sobre o solzinho. Vou falar que o N é o solzinho. Assim, tá? Então, ó, esse aqui vai ter um solzinho aqui. Esse aqui eu vou chamar de solzinho. Então, eu tenho 1 sobre a florzinha. E a florzinha está dividida por 1 sobre o solzinho. Se eu considerar só esses dois termos aqui, o que acontece? Eu posso escrever isso assim, ó. 1 sobre, deixo o 1 lá em cima, na dele. Eu posso escrever assim, eu conservo a florzinha e multiplico a florzinha pelo inverso do solzinho. O inverso disso daqui é o próprio solzinho. O inverso dessa expressão aqui é o solzinho. Então, vai ficar solzinho vezes florzinha. Então, é isso que eu estou falando aqui. Ó. Eu estou falando, olha, eu tenho esse somatório dividido por 1 sobre n. Então, isso é a mesma coisa que pegar esse somatório e multiplicar por n. Dá para entender? Então, isso aqui é verdade. Essa expressão aqui, desse jeito, então, vamos lá. A média harmônica é isso, que pode ser escrita assim, que, por sua vez, pode ser escrita desse jeito aqui. Ó. Agora, o que eu vou fazer? Propriedade de somatório. Tá vendo por que eu mandei vocês fazer exercício de propriedade de somatório? Vou usar a propriedade aqui agora. Eu vou pegar esse N aqui e passar ele para dentro do somatório aqui de novo. Já fiz isso aqui antes hoje. Então, ó, o que vai rolar? Vai rolar aqui. Vai ficar aqui em cima. 1 dividido por... Esse somatório aqui, ó. I varia de 1 até n estrela. Aqui dentro, 1 sobre n, que multiplica FI sobre x barra MI. O que acontece? São duas expressões, duas frações multiplicadas. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, isso daqui fica 1 sobre somatório I varia de 1 até n estrela de... Bom, quanto que é 1 vezes FI? FI dividido por N vezes x barra MI. E isso daqui, o que vira isso aqui, ó? O que é isso aqui?
Isso aí é o FRI. Lá do início, lá. É o que eu queria antes. Ó. FRI é o quê? FI sobre M. Então, eu fiz essa conta arada toda para conseguir chegar aqui, ó. Justamente mostrar que esse pedacinho aqui agora é o próprio FRI. Eu posso colocar ele aí no lugar. Então, isso daqui fica assim, ó, igual a 1 dividido por somatório I varia de 1 até N estrela de FRI sobre X barra MI. Pronto. Isso é a fórmula da média harmônica com frequência relativa. Vamos escrever aqui embaixo. A média harmônica com frequência relativa é aquilo ali em cima. 1 dividido por somatório I varia de 1 até N estrela FRI sobre X barra M. É essa fórmula que eu quero. E se eu tenho essa fórmula, agora eu vou para a tabela. Qual coluna que eu preciso montar na tabela? Essa coluna disso daqui. Ó. Pega a frequência relativa e divida pelo ponto médio do intervalo. Então, aqui na tabela, eu vou montar isso aqui embaixo. Você só apaga isso aqui. Vou apagar isso aqui. Vou jogar esse negócio aqui para lá. Tá gravado mesmo? Então, apaguei. Aí, ó, essa coluna aqui, olha, gente, aí isso aqui não pode ficar aqui, né? Isso aqui é pra cá. Eu preciso de uma coluna aqui, ó. O que nós chegamos lá embaixo? Frequência relativa dividida por X barra MI. É isso que nós precisamos. Então, eu vou pegar a frequência relativa. Qual que é a frequência relativa aqui? 0,3333 nessa linha. Divida pelo ponto médio do intervalo dessa linha, 1,58. A de baixo, 0,2500. Divida por 1,68. 0,1667. Divida por 1,78. 0,2500. Divida por 1,88. 8? Não, é 1,56, né? 56, 66, 66, 76, 86. Vamos dividir e ver quanto é que dá isso. 0,333 dividido por 1,56. 0,2137. 0,25 dividido por 1,66. 0,1506. 0,1667 dividido por 1,76. 0,0947. 0,25 dividido por 1,86. 0,1344. Agora eu vou pegar esse trem e somar. Somando, deu aqui 0,5934. Beleza, mas o que é isso? Esse número aí, ó,
eu acabei de calcular ali, é esse denominador aqui, ó. Essa soma aqui. Não é a média harmônica ainda, tá vendo? Eu preciso pegar isso e elevar a menos 1. Isso daqui é a mesma coisa. Posso escrever assim também. É esse somatório dessa coluna aí que a gente acabou de fazer. Isso elevado a menos 1. Ou você pega 1 e divide por isso, ou eleva a menos 1. É a mesma coisa, tanto faz. A vantagem é que na calculadora tem uma tecla para elevar a menos 1. Tem uma tecla lá que é assim, ó, x a menos 1, na calculadora. Então, o que você vai fazer? Você vai vir na calculadora, você tem esse denominador aqui, ó. Esse denominador não, esse resultado aqui, ó. Esse resultado aqui, você vai fazer o seguinte, o que é a média harmônica? Ele é igual a 0,5934 elevado a menos 1. Isso que é a média harmônica. Você vai pegar na calculadora e vai digitar ponto 5934 elevado a menos 1. Isso dá 1,69. Exatamente a mesma média geométrica e aritmética. Nesse caso, mais uma vez, a média harmônica geralmente ela é menor que a média geométrica. Então, se a gente aumentar o número de casas aí, nós vamos ver que o extremo é igual. Mas com duas casas está igual, por causa da configuração desses dados. Todas elas vocês interpretam do mesmo jeito. É o quê? É a altura média de todos os indivíduos. Só que um eu uso média aritmética, o outro eu uso média geométrica, o outro estou usando média harmônica. Ficou claro? Show de bola! Faltam duas coisas para a gente acabar a aula. Primeiro, moda, que é absurdamente fácil. Basta você olhar a maior frequência. Ponto, acabou. Qual que é a classe com maior frequência aqui? Responde para a gente aí, Rayane. A 4, a primeira classe. Primeira classe. Então, a primeira classe é a classe com maior frequência. Então, você vai pegar o quê? Qual que é a moda? É o ponto médio dessa classe. Então, olha que beleza, ó. A moda dos dados de x aqui é igual a 1,56. Zé Felipe, acabou. Embora essas outras médias são chatas para calcular, a moda é só isso aí. Ficou claro? Agora a mediana. A mediana é um pouco chatinha. Seguinte, a mediana, vocês vão ter que procurar. Mediana é o quê? Mediana tem um grupo de dados aqui, ó, ordenados. Eu tenho que pegar o centro desses dados, né? Isso é a mediana. Quando eu fizer isso, eu tenho 50% dos dados antes dele e 50% dos dados depois desse número. Então, a mediana é um cara que a frequência acumulada de dados antes dele é 50. O que eu vou fazer, então? Eu vou achar a mediana usando quem? Eu vou achar a mediana usando a frequência relativa acumulada crescente. Foi por isso que eu calculei ela aqui e não fiz a outra. Eu já sabia que a gente ia precisar dessa aqui, ó, para calcular a mediana. Esse é o cara que me interessa para calcular a mediana. Então, a mediana vai vir disso. Não é daí que sai a mediana. Eu vou usar isso daqui para achar a mediana. Como? Eu tenho que procurar o 0,5.
É isso. Onde está o 0,5? Primeira coisa é descobrir, então, qual é a classe mediana. Como é que eu descubro a classe mediana? Onde está o 0,5? Pela frequência acumulada crescente. Onde ele tiver, classe mediana. Bom, a classe mediana é a primeira? Não, a primeira eu tenho aqui 33% dos dados acumulados. Então, não é a primeira. É a segunda? Eu acho que sim. É a segunda, porque já pegou os 50. 50 está aqui dentro. Ele não está aqui e está dentro dessa. Então, essa é a classe mediana. Aí eu vou escrever assim, ó, a gente vai vir aqui, ó, e colore ela assim, ó. Deixa eu pegar uma cor bem extravagante aqui. Rosa. Tudo rosa. Aqui, ó. Isso aqui. Classe mediana. Como é que eu identifiquei a classe mediana? Por esse cara aqui, ó. Olhando para esse sujeito aqui. Esse cara contém 50%. Então, primeira coisa, achei a classe mediana. Essa classe. Que classe? Bom, é esse aqui, ó. Esses números aqui. A mediana está aí. Vou tirar ela desse intervalo. Aí nós vamos fazer o seguinte, vamos dar um zoom nesse intervalo. Vamos pegar esse aqui, ó, vou tirar lá para baixo. Peraí que eu estou organizando esse negócio. Mediana, a última coisa que eu vou fazer. Então é o seguinte, eu vou copiar aquela classe mediana para cá. Tá ela aí, ó. Aí, olha só. Vou aumentar esse trem aqui, tá muito pequeno. Tirar esse trem rosa daqui. Como tá falhando. Dá uma limpada aqui nesse trem. Vou aumentar isso aqui. Um zoom nela. Isso é minha classe mediana. Aí, nós vimos lá que, nessa classe mediana, qual que era a frequência relativa acumulada da classe anterior? Você lembra? Era 0,3333. Eu coloco esse número aqui, ó. E o da classe mediana? 0,5833. Isso aqui está me dizendo o seguinte, ó. Vamos entender isso aqui. Eu tenho dados acumulados até aqui, ó, 33%. Dados acumulados até aqui, 58,33%. Eu quero aonde? Eu quero no 50%. É isso que eu quero. Está entre esses dois aí. Então, o que eu quero é, bom, eu quero uma mediana que está aqui, ó, nesse meio aqui. Isso aqui é a minha mediana. Seja lá o que for a mediana, é um número entre 1,61 e 1,71. E aqui em cima, ela tem que ter 0,5 de frequência acumulada. Então, até 1,61, eu tenho 33% de frequência acumulada. Até 1,71, eu tenho 58,33%. E na mediana, eu tenho exatamente 50%. Veja que eu vou ter que fazer essa conta aqui por razão e proporção. Esse 0,5 está bem pertinho de 0,58.
Então, é bem provável que essa mediana vai ficar mais próxima de 1,71 do que de 1,68. Essa mediana vai ser, sei lá, 1,69, igual a média. A média deu isso? Vai ficar próximo. Beleza, mas como é que eu vou fazer essa conta agora? Por razão e proporção e de essas distâncias. Então, eu tenho que calcular essa distância daqui até aqui. Essa distância daqui até aqui. Essa distância daqui até aqui. E essa distância daqui até aqui. Fazer o cálculo com base nessas distâncias proporcionalmente falando. Bom, 0,5833 menos 0,3333 dá 0,25. 0,5 menos 0,3333, eu não faço ideia de qual, vou fazer uma calculadora aqui. Isso aqui dá 0,1667. Esse pedaço aqui dá mediana menos 1,61. E esse pedaço aqui é 1,71 menos 1,61, que é exatamente o H que a gente calculou lá no início, que é a largura da janela, 0,10. E daí? E daí que eu vou fazer isso aqui proporcionalmente, olha. A razão em proporção é o seguinte, 0,25, que é aquela distância lá em cima, grandona, está para 0,10, que é a distância grandona lá de baixo, assim como 0,1667 está para é dividido, está para mediana menos 1,61. Então, repetindo, esse número está para esse, assim como esse está para esse. Ficou claro? Então, esse número dividido por esse é igual a esse número dividido por esse. Isso que eu fiz aí. E aí o resultado está aqui. Essa expressão. Beleza. O que eu vou fazer agora? Dessa expressão eu tiro a mediana. Eu tenho só que isolar ela. Então, eu vou multiplicar cruzados aqui. Isso aqui vai ficar 0,25 vezes. Aí tem que abrir um parênteses aqui, né? Que é mediana menos 1,61. E isso é igual a 0,10 vezes 0,1667. Vou passar o 0,25 para o outro lado dividindo. Então, mediana menos 1,61 é igual a 0,10 vezes 0,1667 sobre 0,25. Mediana é igual a 1,61 mais essa coisa aqui. Isso aqui, seja lá o que for, vai dar na mediana. Vou fazer essa conta aqui. Ponto 1 vezes ponto 1667, ponto 25 de 20, soma com 1,61. Isso aqui deu 1,67. Não, 68. Deu para entender? Como é que acha a mediana? Aí, gente, tem uma maneira da gente colocar isso aqui como uma fórmula geral. Acho que isso aí pode ser bom para quem gosta de usar fórmula. Eu não recomendo ficar decorando isso, mas quem gosta de usar fórmula, vocês podem pegar uma formulação geral e colocar no relatório de vocês. Ó. A fórmula é assim. Ó. Frequência relativa acumulada crescente. Frequência relativa acumulada crescente da classe J. O que é classe J? J é a classe mediana. E aqui é a frequência relativa da classe J menos 1,
que é a classe anterior à classe mediana. Aqui, vocês podem escrever limite inferior e limite superior do intervalo da classe mediana. A mediana está aqui. E aqui está 0,5. Fazendo essas continhas aí, que eu fiz igualzinho, calcula essa distância daqui para cá, calcula essa daqui para cá, calcula essa daqui para cá, essa daqui para cá, você vai ter uma fórmula geral da mediana aqui, ó, que vai ser limite inferior da classe mais isso daqui, menos esse daqui, e embaixo, esse daqui de cima, mentira, vai ser 0,5 menos esse daqui de baixo. Isso tudo vezes H, que é essa distância aqui. Isso aqui é uma fórmula geral da mediana, nesse caso aí. Se você pegar e usar, se você pegar a classe mediana, você consegue montar ela nessa forma e calcular a mediana, se não quiser fazer essa conta desse jeito que eu fiz aqui. Isso aqui é fazer com os números, né? Isso aqui é você pegar e fazer a mesma coisa, só que usar na forma. Para mim, tanto faz como é que vocês vão usar isso. Ficou claro? Bom, então é isso. Amanhã a gente vai fazer a reposição, segunda reposição. O que eu vou fazer? Eu vou pegar mais um exemplo, isso daqui, e avançar, fazer alguns gráficos dessa mesma tabela aqui. Ficou claro? Tá bom, professor. Você tinha pedido para entregar um exercício? Peraí, deixa eu só interromper a gravação aqui.